Satanás tem tentado apagar o que está escrito na cruz ao teu respeito, mas o que Deus escreveu com sangue, Satanás não apaga com borracha. O que Deus escreveu com sangue na cruz, Satanás não apaga de forma nenhuma. Pastor, mas o vento está contrário, as ondas se levantaram. Deus está dizendo: eu tenho domínio sobre o vento, eu tenho domínio sobre a água, e sobre essa tempestade eu mando acalmar. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 19. Nosso pastor Vinícius, ele está fazendo uma viagem, cumprindo uma agenda, está ali na cidade de Brasília, e quarta-feira que vem ele vai estar aqui conosco, irmão, renovado, cheio do Espírito Santo, para nos alimentar com uma porção da palavra. Mas hoje Deus tem uma porção separada para nós, que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 19. Nós vamos ler a partir do versículo de número 17. Você que está em casa, aproveita esse momento para compartilhar essa live com 2, 3 pessoas que Deus colocar no seu coração, para que ela possa receber uma palavra da parte de Deus. Enquanto você folheia aí, ainda ouço o barulho de algumas folhas de Bíblia. Diga assim para quem está do seu lado: o que Deus escreve, ninguém apaga. O que Deus escreveu sobre você, o diabo não pode apagar. Você crê mesmo? Vamos ler o que está escrito em João 19, versículo 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de um lado e Jesus no meio. Diga comigo: no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nela estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Versículo 20. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo à cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Versículo 21. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilato: não escreva o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. E respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. E respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. A igreja pode sentar, glorificando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. O que escrevi, escrevi. Essa é a mensagem da cruz que Deus colocou no meu coração nessa noite, para ministrar à igreja e a você que está em casa. Antes de iniciar o assunto da crucificação, eu preciso falar um pouco acerca do nosso Messias, do nosso Salvador, do nosso Abba, do nosso Pai. O louvor que cantamos agora há pouco, antes de entrar o momento da apresentação das crianças, ele vinha sendo ministrado no meu coração, aonde Deus não quer ter apenas um relacionamento de amigo, mas sim de pai para filho. Ele é o nosso Pai, é Ele que nos criou, foi Ele que nos fez, e dele nós somos. E é por isso que vocês hoje estão aqui. Vocês não vieram ver adoradores, vocês não vieram ver cantores, mas vocês vieram ouvir a voz do seu Pai. E Jesus, antes de passar pela via chamada dolorosa, carregando a sua cruz, existia, dentre isso, algumas profecias messiânicas que aconteceram antes de chegar esse momento. Jesus nasceu, todos conhecem, ele nasceu de uma virgem, ali ele cresceu, ele foi apresentado no templo aos 12 anos,
ele começou a conhecer a Torá, a lei, as 527 leis de Moisés, e ali ele vai crescendo em graça, em sabedoria, e vai tomando estatura de homem, até se tornar um varão perfeito. A Bíblia nos conta que Jesus está ali iniciando o seu ministério com 30 anos. Jesus, você conhece a história, ele se retira para orar, passa 40 dias, passa 40 noites ali no deserto, sendo provado e sendo testado. Mas a Bíblia diz que nada disso pôde tirar o Senhor do seu propósito. Satanás se apresenta no último dia e apresenta a ele uma cidade, pede para que ele se prostre. Durante essa apresentação de Satanás, o Senhor responde tudo a ele conforme a palavra. Pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Talvez alguns vieram aqui atrás de alguma coisa, ou de algum caso, ou de alguma causa, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. O que você precisa não está na mão dos homens, o que você precisa está na palavra de Deus. E a Bíblia vai contar que Jesus ali, ele principia os seus milagres em João capítulo 2, quando ele transforma a água em vinho. Até aí poderia ser um milagre, talvez até natural, porque todos estavam acostumados a ver um Deus criativo, mas naquele momento Jesus se apresenta como um Deus que transforma. Talvez algumas pessoas passaram por essas portas com alguma causa que Deus não pode criar outra, mas eu vim te apresentar um Deus que pode transformar essa maldição em bênção. Ele pode transformar aquilo que não está tão bom em algo perfeito, porque transformar água em vinho foi bom, mas o melhor foi o testemunho do mestre Sala, quando ele disse, todos costumam servir o melhor vinho no início, mas tu guardaste o melhor para o final. Ei, bom não é o início das coisas, melhor é o que está por vir. Já tem gente com mão levantada e eu vou profetizar, melhor não é o que você viveu no passado, melhor não é o que você viveu no presente, melhor é o que está por vir na sua vida. E assim Jesus, ele transforma a água em vinho. Diga assim, Jesus transforma a minha vida. Quem sabe essa nova transformação não seja a sua nova melhor versão. E a Bíblia vai contar que Jesus começa a fazer milagres, pastores e amigos. Ele levanta coxo, ele fala com o cego para que veja, ele fala para que o surdo ouça. O ministério de Jesus vai crescendo, ele se torna conhecido, muitas coisas acontecem. Ele levanta 12 discípulos, entre eles está Judas, o Iscariotes, aquele que havia de traí-lo. E a Bíblia vai nos contar que Jesus mesmo assim continua a fazer tudo que está proposto de acordo com a vontade do Pai. E ali Jesus, ele sai fazendo milagres, seu nome é conhecido. Já tinha acontecido muita coisa, mas aconteceu algo. Está dando um retorno aqui, por favor, diminua um pouquinho. A Bíblia vai contar que existia uma profecia messiânica, que acontecera há 520 anos atrás, que vinha através do profeta Zacarias. Capítulo 9 de Zacarias, versículo 9. Jesus já tinha vivido muita coisa, mas ainda existia uma profecia. Na semana que antecedia a sua morte, Jesus se lembrou, ainda existe algo para se cumprir na minha vida. E olha o que está escrito, Zacarias, 520 anos antes de Cristo nascer, ele lança essa profecia, que se chama profecia messiânica. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo, diga comigo, justo, salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre uma jumentinha, filho de uma jumenta. Irmãos, isso aqui é muito forte para quando nós lemos a crucificação. Jesus, ele decide partir o pão, sentar à mesa com seus discípulos, mesmo sabendo que a semana seguinte ele seria crucificado, seria morto, seria sepultado. Ele se lembra, ainda existe uma profecia sobre a minha vida. Eu quero liberar uma palavra para você. Talvez você esteja achando que o tempo já passou, que está demorando muita coisa a acontecer, mas Deus me trouxe aqui
aqui para te dizer: se existe uma palavra sobre a sua vida, se existe alguma profecia que não se cumpriu, não importa se é a sua última semana, se passaram anos e mais anos, Deus me trouxe aqui para te dizer: se existe uma palavra para se cumprir, ela vai se cumprir, porque o que está escrito ao seu favor. E essa profecia é lançada, e Jesus, ele manda 2 dos seus discípulos ir em busca desse jumento. Ele disse: olha, vão até a porta de Jerusalém, que lá existe uma jumentinha presa junto com a sua mãe, e você vai pegar ela, desatar e trazer para mim, porque eu terei a minha entrada triunfal em Jerusalém. Jesus já era conhecido, a multidão já estava em festa, já queria ver o rei Jesus, mas ele poderia entrar de cavalo, porque Jesus tinha amigos ricos. Uma prova disso é José de Arimateia, que comprou um túmulo novo. Ele tinha amizade com Pilatos, ele tinha posses, ele tinha condições, mas Jesus, em sua humildade, simples como Zacarias profetizou, ele manda soltar o jumentinho, e a Bíblia diz que ele se senta na véspera da semana da sua morte, e ele começa a entrar pela rua de Jerusalém. Eu não sei se você almeja com a nova Jerusalém celestial, mas quando Jesus estava entrando, a multidão em festa, glorificando, dizendo: hosanas, viva o rei, ele está aqui, ele vive, ele reina. E ele entrava pelas portas de Jerusalém. Só quem vai morar na Jerusalém celestial levanta a sua mão em adoração e glorifica a ele. E a Bíblia diz que a mesma multidão que está em festa, gritando hosana, é a mesma multidão que vai gritar: crucifica. Porque tem muita gente que é admirador, tem muita gente que gosta do ambiente, tem muita gente que gosta do louvor, tem muita gente que gosta da reunião, mas na hora que a coisa aperta, na hora da dificuldade, começa a sair de um em um, e só fica quem realmente tem propósito. Se você está aqui hoje, é porque você não veio em busca de uma multidão, você veio em busca do seu propósito. Pastor, qual é o meu propósito? Ser sal da terra, ser luz do mundo, e está com o nome escrito no livro da vida. E antes de entrar na mensagem, Deus me lembra disso agora. Jesus manda soltar o jumentinho, mas também manda soltar a sua mãe. E eu perguntava ao texto: Senhor, por que isso? Porque ele disse: não adianta eu soltar o filho, se eu não soltar também a sua família. Deus não te salvou para apenas ser você o único crente da sua casa. Eu vou melhorar para você dar glória. Deus libertou você, Deus soltou você do pecado para que você, a sua casa, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, os seus avós, ninguém vai ficar preso nas amarras do pecado. Satanás pode ter amarrado alguém da sua família, mas Deus me trouxe aqui como boca profética para te dizer: se você foi livre, se você está livre, toda a sua casa será alcançada. E a Bíblia diz que Jesus agora tem essa entrada triunfal. Todas as profecias se cumpriram, mas faltava uma. Qual, pastor? Que ele seria entregue, que ele entregaria o seu espírito, e que nenhum dos seus ossos. Foi uma das primeiras palavras que eu aprendi com o pastor Vini Espíndola, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E eu guardei essa palavra há muitos anos atrás, quando a gente se conheceu. E hoje eu estou tendo a honra e o prazer de ministrar sobre ela. Porque o que é promessa de Deus, ela se cumpre, irmãos. A Bíblia diz que Jesus agora está carregando o madeiro. E ele está indo por uma via chamada Dolorosa. Diga comigo, dolorosa. Essa via, ela tinha cerca de 3 quilômetros. Aquela imagem que vocês veem pintada por aí, uma coisa distante, um monte, aquela cruz lá no cismo, não. Aquilo ali é uma inspiração do pintor. Fica muito próximo à entrada de Jerusalém, ao ponto que o escritor João, ele diz que todos que passavam para a festa da Páscoa viam Jesus crucificado. E a Bíblia vai dizer que Jesus, carregando a sua cruz, naquela via chamada Dolorosa, com muita dificuldade, a cruz se estima que tinha em média de 50 quilos, e a Bíblia vai dizer que depois de ter recebido muitas chicotadas, com um equipamento chamado azorrave, os seus ossos apareciam,
o seu sangue vertia, ele suava, ele chorava, mas como estava escrito, como uma ovelha muda, ele não murmurou. E ele carregando aquela cruz, devido ao meu e devido ao seu pecado, ele caminhou calado. E aquela via chamada Dolorosa, ela não era pavimentada como as ruas da Ponta Verde, da Pajuçara, da Jatiuca, do Farol, não. Eram ruas de cascalho, cheia de pedras. E certa hora, no meio daquela caminhada, que um judeu normal faria em apenas 30 minutos, Jesus demorou 3 horas para cumprir aquele mesmo caminho. E Deus falava comigo: meu filho, quem não carrega a cruz, vai sempre andar mais rápido. Talvez você ainda não chegou onde você queria, mas você está com a sua cruz. Não deixe de carregar a cruz, porque velocidade não tem nada a ver com propósito. Se você está com a sua cruz, você está seguindo o propósito de Deus. Mas pastor, eu já queria estar formado, eu já queria estar casado, eu já queria ter feito aquela viagem. Continua carregando a sua cruz, continua carregando o teu propósito. Por quê? Porque propósito com Deus é certo que o teu milagre irá chegar. Você está aqui, então dê glória, aleluia. A Bíblia vai nos contar, irmãos, que Jesus está carregando e ele tropeça diante de tanta dor e diante de tanto peso. E é nessa hora que ele tropeça, que um homem chamado Simão, que vem da cidade de Cirene, é impelido, algumas versões vão dizer, ele é obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. Talvez esteja muito pesado a luta que você está passando. Talvez esteja muito difícil o que você está vivendo. Talvez você tenha chegado aqui hoje dizendo: eu não aguento mais, está pesado, eu não aguento. Deus me trouxe com uma palavra para você. Deus está levantando um Simão Cirineu para ajudar você a carregar a sua cruz, porque projeto de Deus não fica no meio do caminho. Se for necessário levantar alguém, se for necessário levantar um irmão, se for necessário levantar uma irmã, eu não sei quem é que Deus vai levantar para te ajudar, mas Ele me autoriza a dizer: no meio do caminho você não vai parar, porque o projeto é dele, a honra é dele, a glória é dele, tudo aqui é para ele. Fala para quem está do seu lado: você não está só. Conta comigo, irmão. Conta comigo, minha irmã. Você vai até o fim. Será que você pode falar com voz de profeta? Você irá até o fim, porque projeto de Deus não para na metade do caminho. Projeto de Deus se cumpre, projeto de Deus se cumpre, projeto de Deus se cumpre, projeto de Deus se cumpre. Aí na galeria, projeto de Deus vai se cumprir. Aleluia. Projeto de Deus não fica no meio do caminho, irmão. Se é de Deus, vai até o fim. Ah, mas se levantou um incircunciso filisteu, é gente me perseguindo no trabalho, é gente me perseguindo na igreja, é gente falando. Meu irmão, fica tranquilo, quem te chamou foi... Não, fale alto e fale forte, quem te chamou foi... Irmão, não adianta vela preta, não adianta oração contrária, não adianta macumba, não adianta falar mal, não adianta fechar a cara, não adianta parar de falar, não adianta bloquear no WhatsApp, porque se Deus te chamou, nada vai impedir o projeto que Deus te mandou cumprir. Diga comigo: Deus não trabalha com atalhos, Deus trabalha com caminho. Eu vou repetir: Deus não trabalha com atalho, Deus trabalha com caminho. Prova para mim, pastor. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não adianta tentar fazer jeitinho no trabalho, não adianta assinar documento falso, não adianta querer pegar um atalho, porque Deus tem para você um caminho. Deus tem para você um caminho.
Deus tem para você um caminho. Você que está em casa, essa palavra é para você. Deus tem um caminho. Mas pastor, a via é dolorosa, está difícil, tem pedra, tem percalço, tem quebra-mola. Mas fica tranquilo que Deus está com você no caminho. Deus está com você no momento difícil. Em todo momento Deus está. Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 18 e 19. Põe para mim no telão. Pois vocês não sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como o ouro, que vocês foram remidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas, diga comigo, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Satanás tem tentado apagar o que está escrito na cruz ao teu respeito, mas o que Deus escreveu com sangue, Satanás não apaga com borracha. O que Deus escreveu com sangue na cruz, Satanás não apaga de forma nenhuma. Pastor, mas o vento está contrário, as ondas se levantaram. Deus está dizendo: eu tenho domínio sobre o vento, eu tenho domínio sobre a água, e sobre essa tempestade eu mando acalmar. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus ele passa pela via dolorosa, e agora ele está ali prestes a ser crucificado. Mas eu quero voltar algo na sua mente, porque eu falei sobre Judas, o Iscariotes, e muitas pessoas, talvez assim como eu, quando estava começando na fé, eu dizia: mas por que Jesus chamou Judas se sabia que o ia trair? Por que Jesus chamou os 12 discípulos? Qual foi o critério? O que foi que aconteceu? Aí Deus falou para mim: porque se eu peço a tua opinião, não seria nenhum dos 12. Talvez vocês, talvez a igreja não entenda alguns que são chamados, mas se eu e você fosse opinar, talvez nem eu estivesse aqui hoje pregando, porque nem eu às vezes acredito em mim, mas eu creio num Deus que acreditou, que estendeu a mão, e quando Deus estende a mão sobre a tua cabeça, Ele não erra. É meu filho, é minha filha, é salvo, é liberto, é transformado, é filho. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que agora Judas decide vender Jesus por 30 moedas. E muitos se espantam. Diz: por apenas 30 moedas? Mas hoje teve gente que vendeu Jesus por uma série do Netflix. Teve gente que vendeu Jesus por um passeio mais longo na praia. Está cansado, não conseguiu vir. Judas vendeu por 30 moedas. Mas tem gente que está trocando Jesus por um jogo de futebol, uma partida de vôlei, alguma coisa desse tipo. Então nós não temos como apontar um dedo para Judas, porque 3 apontam para nós. O que nós podemos fazer é continuar como estamos aqui, buscando a face do Senhor, e não vendendo Jesus, nem trocando Jesus por nada. E eu perguntava: mas por que Judas? E Deus me ajudou. Ele leu o texto e ele disse: porque se não houvesse Judas, não teria cumprimento de propósito. Fala para o irmão que está do seu lado: o Judas te empurra para o cumprimento da promessa. Por quê, pastor? Porque o Judas ele te aproxima do propósito. Existia um propósito. Jesus precisava se entregar e ter morte de cruz. Aí Judas vai lá em tal de Caifás e entrega. E se não tivesse Judas, não teria Anás. Se não tivesse Anás, não teria Caifás. Se não tivesse Caifás, não teria ido para Herodes. Se não tivesse Herodes, não teria ido para Pilatos. Se não fosse para Pilatos, ele não teria sido morto, não teria sepultado, não teria descido à mansão dos mortos, não teria tomado a chave da morte e do inferno, não teria para a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu agrilhão? Ele venceu. O propósito tem que se cumprir. Nem que Judas venha te trair, você vai chegar no processo. Aleluia, glorifique ao Pai. Ele está aqui, eu sinto a presença dele aqui. Aleluia. E Jesus agora está crucificado. Jesus está
Irmãos, ele estava na cruz do meio, porque a cruz do meio era para o pior bandido. Existia um homem preso na cruz da direita, existia outro homem preso na cruz do lado esquerdo, mas a cruz do meio era para o pior pecador, para o pior bandido. E a mesma multidão que disse Hosana ao rei, agora está dizendo crucifica, crucifica. Porque tem gente que é especialista em andar do teu lado e dizer, Deus é com você, vai dar tudo certo. Mas quando você chega lá, já não é a mesma coisa, já não é a mesma felicidade, já não tem a mesma empolgação, já não te parabeniza mais, já dá as costas para você, e você olha assim e diz, mas o que foi que eu fiz? Quer a resposta? Você chegou no seu propósito, você chegou na promessa, e se você chegou na promessa, descansa na promessa. Não se importa com Judas, não se importa com Pilatos, não se importa com Caifás, não se importa com Anás, porque todos estão preocupados com a glória que Deus derramou sobre o Filho. E se Ele derramou sobre o seu Filho Jesus, nós somos co-herdeiro com Cristo. Se você é co-herdeiro com Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas já se passaram, e eis que fez nova todas as coisas. O Senhor me trouxe aqui para te dizer, existe uma bênção por ser filho de Deus. Você é irmão de Jesus. Não é qualquer coisa, irmão. Vocês têm um pai. Você cantou nessa noite, Abba, Pai. E a Bíblia está lá, contando a história da crucificação. E aqui eu começo a chegar no meio da mensagem. Eu não vou cansar você nessa noite. Eu vou chegar aonde Deus mostrou uma revelação para mim, que me impactou a me tornar um crente melhor a partir de hoje. Pastor, tem problema? Tem, como o pastor João pregou hoje. Nós precisamos sempre ajustar a nossa rota. E a palavra do Senhor, ela além de ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ela é bússola. E um grau de diferença na rota do nosso barco, nós podemos chegar em outro continente, aonde Deus está querendo que a gente só chegue na outra margem. Então, fique muito atento ao que Deus está falando nessa noite. Irmãos, agora Jesus está na cruz do meio. A cruz que era para o maior pecador, para o maior criminoso. Mas a Bíblia vai contar que antes de Jesus ir para a cruz, ele passa por Pilatos. Ele passa por um julgamento. Pilatos o interroga. Pilatos faz várias perguntas e não consegue achar crime algum nele. E Pilatos volta para Anás e diz, eu não vejo crime nele. Aí eles dizem, por eles serem doutores especialistas na lei, dizem que eles não podem sujar as mãos de sangue, mas podem fofocar, podem fazer uma patota, podem entregar Jesus para a cruz. E ali se cumpre o propósito. Aí a Bíblia vai contar que Jesus está na cruz diga no meio. Jesus está lá, no lugar do maior pecador, sem ter pecado algum. E eu perguntava o texto, por quê? E a Bíblia responde muito claro, por causa do meu, por causa do seu, por causa do seu, por causa do nosso pecado. Jesus estava ali pelos assassinatos de alguns. Jesus estava ali pela mentira de muitos. Jesus estava ali pela falta de muitos. Jesus estava ali por causa do roubo de muitos. Era o meu, era o seu, era o nosso pecado que se colocou dentro dele. Ele se fez pecado por causa de mim e por causa de você. E a Bíblia nos conta que era próxima à entrada da cidade a sua crucificação. E Jesus está ali na cruz do meio. Ao lado está um ladrão, e era costume romano, que era o tipo de morte pior que poderia existir, era a morte através de tortura, através da cruz. E a Bíblia vai contar que o carrasco vai até Pilatos e diz, o que eu devo escrever sobre o ladrão da direita e sobre o ladrão da esquerda? Ele disse, coloque o nome dele e coloque ladrão e salteador. E o carrasco vai lá e escreve e coloca no cismo da cruz do que está à direita, e coloca também no que está à esquerda. E ele vai até Pilatos e diz, e esse que está na cruz do meio, o que eu devo escrever? Pilatos olhou e disse, coloca que é Jesus Nazareno, o rei
dos judeus. Ele disse: tudo bem, estou escrevendo Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mas Pilatos, me fala qual é o crime dele. Não está na Bíblia, mas eu imagino Pilatos coçando a cabeça. Eu não achei crime nele, eu não achei pecado algum nele. Pilatos, o que é que eu devo escrever? Não, escreve Jesus Nazareno. E o crime? Rei dos judeus. Não importasse quem passava na entrada da cidade, via Jesus despido, machucado, sangrando. Alguns diziam: ladrão, beberrão, glutão, malfeitor, blasfemo. Mas na cruz estava escrito: Jesus, rei dos judeus. Diziam: mentiroso, mas na cruz estava escrito: Jesus, rei dos judeus. Mentiroso, mas na cruz estava dizendo: Jesus, rei dos judeus. Eu não sei o que tem falado de você, mas na cruz está escrito: salvo, liberto, transformado, renovado. Eu vou continuar até a igreja continuar dando glória. O que está escrito na cruz a teu respeito, não adiantam falar que você é mentiroso, alcoólatra, adúltero. A Bíblia fala que eu e você somos sal, somos luz, somos eleitos. Não importa o que falem, o que importa é o que está na cruz. Oh, aleluia. Olha o que 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 vai dizer: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, oh aleluia, povo exclusivo de Deus. Será que você pode falar para quem está do seu lado: você é nação santa, você é povo eleito, você é adquirido de Deus, você foi comprado por um alto preço? Satanás está querendo falar mal de você, mas a cruz está dizendo que você é sal, que você é liberto, que você é transformado, que você está cumprindo todas as ordenanças do Pai. Você é eleito, você é um povo exclusivo de Deus. Oh, Espírito Santo. Ele pagou por nossos pecados. Nenhuma condenação há. Pastor, eu tenho ouvido umas vozes me acusando, dizendo que eu sou isso, que é aquilo. Sabe por que Satanás faz isso? Para poder você não ter tempo de lembrar do futuro dele. Satanás fica lembrando do teu passado, para você não ter tempo de lembrar dele e do futuro dele. Eu vou repetir para você dar glória. Satanás fica te acusando do teu passado, para você não ter tempo de lembrar do futuro dele. Pastor, qual é o futuro de Satanás? Ele já está condenado. Ele vai descer para o largo de enxofre e de fogo. E você vai subir com a noiva, vai subir com Jesus, vai subir para a glória. A última vez que viram Jesus, viram ele com a cabeça tombada na cruz, sangrando. Mas da próxima vez que ele vier, ele virá montado num cavalo branco, escrito na sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A sua roupa vai estar branca, alva como a neve, e ele vem resgatar a noiva. Só quem vai subir, só quem vai subir, só quem vai subir. Levanta a mão em adoração. Eu vou deixar você adorar por 30 segundos. Adore a Ele, glorifique a Ele. Oh, Ele está aqui. Diz para o irmão que está do seu lado: Ele está aqui. E os fariseus, irmãos, sabe o que é fariseu? É o santarrão, é aquele que conhece a lei. Eles vão até Pilatos, eles se reúnem e dizem: Pilatos, não escreva que ele é o rei dos reis, não escreva que ele é o rei dos judeus, mas sim que ele se diz que é o rei dos judeus. Você leu. E eu fui ler o texto novamente. Não diga que ele é o rei dos judeus, mas que ele se diz que é o rei dos judeus. Mas em momento nenhum Jesus disse que era o rei dos judeus. Porque quem é, não precisa dizer que é. Quem faz, não precisa dizer quem faz.
Quem é não precisa estar dizendo eu sou, eu faço. Quem é, é. Quem faz, faz. Quem prega, prega. Quem canta, canta. Quem levanta a mão, levanta. Se você quiser ficar calado, fica. Mas quem faz, levante as suas mãos. Glorifique a Ele e seja cheio da... Só os adoradores. Só os adoradores. Só os adoradores. Oh, quem é, irmão, não precisa dizer que é, não. Quem faz, não precisa dizer que faz, não. Porque quem é, tem uma graça. As pessoas podem até dizer, eu não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dela, não gosto do jeito que ele prega, não gosto do jeito que ela prega, não gosto do jeito que ele toca. Não adianta fazer nada, porque quem é, quem faz, faz. E não adianta ficar na frente, porque vamos passar como locomotiva por cima de todos que quiserem nos paralisar. Por quê? Porque projeto de Deus não para no meio do caminho. E os fariseus queriam mudar o que estava escrito na cruz. E tem um grupo de gente aí fora, não está aqui dentro da igreja, que quer mudar o que está escrito aqui. Mas eu tenho uma palavra para te dizer: pecado continua sendo pecado, mentira continua sendo mentira, fornicação, sexo fora do casamento continua sendo pecado. Pastor, não concordo, eu sou igual aos fariseus, eu quero que mude o que está escrito na cruz. Quer mudar o que está escrito? Eu vou lembrar para você o que precisa ser feito. Primeiro você vai ter que nascer do Espírito Santo dentro de uma virgem. Você vai ter que crescer e conhecer toda a lei da Torá. Você vai ter que crescer e esperar 30 anos da sua vida para exercer seu ministério. Depois de 30 anos você transforma a água em vinho. Depois você pede para que um paralítico levante. Depois você faz um cego enxergar. Depois você faz um surdo ouvir. Depois você faz um mudo falar. Aí depois você junta 12 discípulos, sai evangelizando por toda a cidade, por Samaria, por Betsaida, atravessa o mar, manda o vento se acalmar, manda a tempestade se acalmar, monta num jumentinho, entra na cidade, seja crucificado, seja morto, pega a chave no inferno. Aí você vem conversar comigo e diz: pastor, eu estou autorizado a mudar essa palavra. Ei, mas mesmo assim a cadeira do céu está ocupada, não tem lugar para mais ninguém. Palavras vão passar, mas o que está escrito, isso não muda. Ei, adore ao Senhor. Ele está aqui, glorifique, exalte a Ele. Oh, não vai mudar. Diga, não vai mudar. O que está escrito, está escrito. Diga, o que está escrito. Pastor, e o que está escrito? É que você é geração eleita. Vocês não têm noção do que está escrito sobre mim, sobre você. É por isso que todo dia eu saio de casa muito feliz, porque eu lembro quem é meu pai, eu lembro quem me criou, eu lembro quem me chamou. Olha para quem está do seu lado e sabe quem me chamou, sabe quem me comissionou, sabe quem é meu pai. Eu vou contar para você: ele é o homem das mãos furadas, ele é o grandão da Galileia. Na sua cabeça tem um diadema que nenhum anjo conseguiu ver. Por quê? Porque ele é grande. A poeira dos seus pés são as nuvens, a água do oceano são como gotas dentro de um balde. Ele é Jesus, ele é poderoso, ele é o seu pai. Não é pouca coisa não. Dê glória, igreja. Olha o que está escrito. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1. Ô irmão, o nível da sua entrega no altar vai determinar o nível da unção que Deus vai derramar. Repita o passo. O nível da tua renúncia, de tudo que você tem renunciado, pecado, bebida, fornicação, drogas, tudo que você renunciou, Deus está derramando isso como forma de unção.
Pastor, está escrito na sua pregação? Não, Deus mandou liberar para você. Toda a sua renúncia não está sendo esquecida diante do céu. Deus está dizendo, mediante você renuncia, eu derramo unção, eu derramo graça, eu derramo sabedoria, eu derramo conhecimento, eu derramo da minha presença. Receba a presença, receba a presença, receba a presença do Pai. Aí Romanos, capítulo de número 8, vai dizer assim, diga comigo, portanto, agora, não é amanhã. Não é amanhã, portanto, agora, diga comigo, agora, nenhuma condenação há. Eita glória! Não tem condenação contra você. Eu vou liberar essa palavra. O diabo tem te acusado. Não é ontem, não é hoje, nem amanhã. É agora. Deus está dizendo, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Você está em Cristo? Bata no peito, eu não sou condenado, eu sou livre. Só os livres adoram agora. Pastor, eu não sou pecador não, eu não devo nada não. Certa vez, Jesus está na casa de um fariseu, diga comigo, fariseu. Jesus vai lá comer com ele, é forte e eu vou liberar, aleluia. Aí diz que Jesus está lá e uma mulher entra correndo. A Bíblia diz que ela é pecadora. Alguns dizem que é prostituta. Você bota o pecado que você quiser, porque pecado por pecado é tudo igual. Porque tem uma turma de gente aí que acha que porque não adultera, porque não fuma, porque não cheira, não peca. E Deus está dizendo, se não fosse a minha graça, Deus está falando com alguém aqui. Ei, você que se acha o santinho, porque está de terno, está aí pregando, está aí cantando, está aí trabalhando. Ei, tem que se santificar mais, porque sem essa santificação jamais verá a face do Senhor. É do altar para a portaria, todos nós pecamos e destituídos da graça estávamos. Mas Jesus, Ele veio para nos ligar novamente com o Pai. E teve aquela morte magnífica na cruz. E o seu nome agora é o nome que está acima de todos os nomes. E está lá Jesus. E entra essa mulher, como a Bíblia diz, pecadora, e se lança aos pés, e lava os pés de Jesus, derrama óleo, perfume maravilhoso, e ele diz, em o seu pensamento, se ele soubesse quem é esta, ele não deixaria ela estar aqui. E Jesus, que ele disse no seu coração, se ele fosse profeta, saberia quem é essa mulher que está aos pés. E Jesus, sendo profeta, o maior dos profetas, disse, se ele não sabe quem ela é, eu sei quem ela era, igual a Satanás também sabia. Eu sei quem ela é, como Satanás e você também sabe. Agora o que ninguém sabe é o que eu sei. Eu sei o que ela vai se tornar, a maior adoradora, que vai estar aos pés da cruz, que vai estar na tomba, vai anunciar a minha volta. Ela vai me ver num corpo glorificado. Eu sei o que essa mulher vai se tornar. Alguns estão olhando para você ontem, alguns estão olhando para você hoje, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, o teu futuro está intacto. Eu ainda tenho o controle do seu futuro. E Jesus decide contar uma parábola. E aqui eu corro para finalizar. Jesus chegou para ele e disse assim, certo credor, ele tinha 2 devedores. Quantos devedores? E um deles devia 500, já o outro devia 50. Porém ambos não tinham como pagar. E esse credor perdoou os 2, tanto o que devia 500, como o que devia 50. E Jesus faz a pergunta, e eu faço para a igreja, quem mais foi perdoado? O que devia 50 ou o que devia 500? Não, está com medo de errar, em frente do pastor? Diga, 500. Pois é, porque quem muito deve, muito adora. Aquele que pouco deve, pouco adora. Pastor, não estou entendendo. Num culto como esse, é fácil entender quem deve 500. Num culto como esse,
é fácil ver quem deve 50. Pastor, quem é que deve 50? Até agora não levantou a mão, até agora não deu glória, até agora não ficou de pé, até agora não levantou as mãos, até agora não fez nada. Por quê? Porque devia pouco. Agora quem devia muito? Quem devia muito? Cadê os que deviam muito? Cadê os que deviam muito? Eu vou levantar as minhas duas mãos, porque o que eu devia não tem como pagar. Ah, se eu tivesse no seu lugar, eu já teria dado um salto dessa cadeira e tinha dito: Jesus, está aqui quem mais devia. Um devia 50, outro devia 100, outro devia 1000, outro devia 500. Ali tem um que devia 1 milhão. Eu não sei qual é o tamanho da sua dívida, mas eu vim como boca de Deus para te dizer: tá pago, 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 tá pago. Irmão, não importa o tamanho da sua dívida. Deus me trouxe aqui só para te dizer: está pago. Pastor, prova para mim que está pago. Ok, vamos mais para frente. Capítulo 19 de João, versículo de número 30. Jesus está aqui. E quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. Diga comigo: está, que na língua local era tetelestai. Está pago. Diga comigo: está. Existia uma cédula com o nome do meu e do seu pecado. E era um costume judaico, todas as vezes que um pai impelia seu filho de fazer uma missão, quando ele fazia essa missão, ele voltava com uma resposta. Existe pelo menos 4 significados para tetelestai, e eu não vou me agarrar neles por causa do tempo que me foi proposto. Mas um deles dizia que o pai mandava o filho fazer uma tarefa, e quando ele cumpria a tarefa, ele dizia: pai, voltei, tetelestai, está feito. Pastor, não entendi, melhora para mim. Estou aqui para isso. Quando eu e você estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, e antes da vinda de Jesus, nós não teríamos completar essa obra que o Pai mandou, que era o quê? Viver uma vida santa e separada. Aí Jesus, vendo que eu e você não tinha condições, mesmo como aqueles 2 devedores que devia 50 e 500, porque ambos deviam e nenhum dos dois tinha como pagar. Porque ir para o Serasa devendo 50 é a mesma coisa de ir para o Serasa devendo 500. Eu e você estávamos no Serasa do céu, nós não tínhamos como sair de lá, mas Jesus, eita, Jesus maravilhoso, ele desceu, irmão, e ele disse: tetelestai, Pai, está consumado. O meu pecado foi livre, o seu pecado foi livre. Ele cravou naquela cruz e disse: está pago. Fala para quem está do teu lado: está pago o teu pecado. Equipe de louvor para adorar comigo. Oh, Espírito Santo. Está pago, está pago, está pago. Você não deve mais nada. Satanás tem vindo te acusar. Quando ele vier, você mostra o que está escrito na cruz a seu respeito: pago. Só os que foram salvos. Fique de pé. Oh, a nossa dívida era impagável. Nesse mesmo espírito de adoração que estamos, nós não tínhamos como pagar nem o que devia 50, nem o que devia 500. Todos nós éramos devedores, mas Jesus foi no banco do céu, pegou a promissória que estava no nosso nome. Pastor, mas eu estou cansado de todos os dias Satanás vir me acusar. Bem baixinho a equipe de louvor. Veja bem o que Deus está ministrando no meu coração, e eu quero ministrar a você. Todas as vezes que nós compramos algo, como nós fazemos alguns parcelamentos, que vem aquele boleto enorme, e nós começamos a pagar cada prestação,
todas as vezes que nós pegamos um comprovante, amém? E nós jogamos fora ou a gente grampeia? A gente anexa ali e deixa juntinho, para quê? Para que se um dia o credor vier lhe cobrar, você possa dizer, está pago. Pastor, traz para a Bíblia isso. Jesus se entregou na cruz pela cédula do seu pecado. E Jesus já cravou na cruz com o nome Tetelestai, está pago. Mas pastor, eu continuo recebendo cobrança. Eu continuo recebendo um telefonema de São Paulo, 011, 0300, tem me ligado, Satanás todos os dias está no meu ouvido, me lembrando do meu pecado. É porque, irmãos, todas as vezes que a gente recebe uma cobrança, lá embaixo está escrito, porém se a dívida foi paga. Alguém já entendeu aqui? Porém se a dívida foi paga, favor desconsiderar a cobrança. Pastor, por que é isso? Há 2000 anos atrás. Pastor, a dívida só é baixada 2 dias após. É por isso, para Deus um dia é como 1000 anos. Então passaram apenas 2 dias. É por isso que Satanás continua vindo te acusar. Mas Deus manda te dizer, o comprovante está na cruz. O comprovante está na cruz. O comprovante está na cruz. Quando Satanás vier lhe acusar, manda ele olhar para a cruz e diga, está pago. Está pago. Você não deve mais nada.